Olá, mais um episódio aqui do podcast Negócio Real, onde a gente traz as histórias por trás das grandes negociações do mercado imobiliário. E aqui só tem gente fera. Hoje eu tô com um convidado aqui que eu conheço de muitos anos também. Já nos cruzamos em algumas negociações, em algumas oportunidades. Esse cara tem uma especialidade que gera muito valor no mercado imobiliário. Eu vou deixar ele contar um pouquinho aqui já. É o Pedro Lotti. O Pedro Lotti, ele é casado com a Renata. Ele é pai de 2 filhos, da Beatriz e do Benício. Beatriz de 9, Benício de 4. Ele é advogado de formação e de atuação também, Sim. né? Mas ele se especializou em trabalhar ativos estressados, ou seja, terrenos, basicamente terrenos, né, ou imóveis que vêm de dívidas, vem de leilões, enfim, como a gente chama, né, Lotti, de ativos estressados, que geralmente eles são ótimas oportunidades para quem mexe com incorporação, principalmente, né, que é o ramo que a gente veio aí, de onde a gente se conheceu. Sim, então, como que eu conheci o Lotti? Comprando terrenos para incorporação nas empresas que eu passei, nas construtoras, e ele sempre com boas oportunidades, porque normalmente ativos estressados são ativos que têm um preço descontado, normalmente, você tem uma condição ali de aquisição um pouco diferente, mas são ativos que as pessoas estão perdendo por algum motivo, né? Geralmente isso. Né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, Lotti, bem-vindo, obrigado pela tua presença, uma honra ter você aqui. A honra é minha. Conta um pouquinho aí do teu início, da tua trajetória, como é que você entrou nesse mercado imobiliário na parte de ativos estressados, né? Sendo advogado, fala um pouquinho da tua história pro pessoal te conhecer aí. Boa. Cara, na verdade eu entrei nesse mercado de forma inusitada, né? Eu nunca me preparei para atuar com áreas no mercado imobiliário nem para áreas para incorporação. Eu, na verdade, me preparei para ser advogado, para trabalhar com contencioso. Foi o que eu fiz no começo da minha carreira. Eu trabalhei num grande escritório de propriedade intelectual, que era um escritório onde eu trabalhava com litígios estratégicos, demandas entre empresas, disputando registros de marca, patentes. E eu também trabalhei com franquias e com um pouquinho de um mercado imobiliário. Foi meu primeiro contato com o mercado imobiliário, foi ainda nesse escritório, onde eu patrocinava ações da Arcos Dourados, da McDonald's. Eu trabalhei muito pro McDonald's, E foi lá que eu tive o meu primeiro contato. Eu tinha uma influência muito grande de família. Meu pai também é advogado, mas é um cara que sempre foi empreendedor. Trabalhou com imóvel, usou a advocacia como instrumento para fazer negócios imobiliários, né? Meu pai, ele começou a trabalhar com assessoria em arrematações de imóveis e imóveis estressados nos idos de 1978. Cara, há quase 50 anos. Ele foi um dos... Pode-se dizer que um pioneiro, assim, nesse mercado nosso aqui, ou já tinha bastante gente que trabalhava com isso? Cara? É difícil, eu não consigo, é uma informação que eu não tenho uma informação oficial. Eu diria que sim. Eu não tenho conhecimento de um outro escritório dessa época que trabalhava com esse modelo de assessoria de uma forma direcionada, né? Sim. Arrematação de imóveis existia desde sempre. Sim. Mas uma boutique de assessoria especializada em leilões de imóveis, eu acredito que possa ter sido, se não o primeiro, um dos. Legal. E eu tinha então essa influência. Mas a minha cabeça estava voltada para o mercado corporativo, eu estava feliz. Mas em determinado momento eu comecei a considerar mudar de área, né, sair daquele projeto inicial, depois de 7 anos trabalhando nesse mercado, como eu falei, de contencioso. E, por outro lado, eu tinha muita influência do meu pai também, e ele, vamos dizer assim, sempre me aliciou, né, para ir trabalhar com os negócios da família. E isso foi ficando cada vez mais maduro, foi uma decisão que eu demorei para tomar, mas lá por volta de 2011 foi quando eu me tornei sócio das empresas da família e passei aí com um background mais técnico, né? Mas assumia a área de negócios imobiliários, e é uma área que, na verdade, a advocacia ela existe como meio. Sim. A gente usa do direito para viabilizar e para
destravar, vamos dizer assim, negócios imóveis que eles eles estão fora do mercado. Pelos problemas que eles têm, eles estão inviáveis de serem comercializados. Então, o direito é a ferramenta que a gente usa. E é uma ferramenta que acaba gerando muito valor nesse segmento, né, cara? Sim. Eu lembro quando eu conheci vocês, porque eu conheci teu pai também. Sim. Eu tava lá foi na época lá da tenda que a gente fez os primeiros contatos, né? Eu lembro do teu pai indo visitar lá o escritório, tá? E ele já tinha um background, já tinha absurdo, né? Já tava há décadas fazendo isso. Eu lembro que ele era renomado mesmo né, nesse meio. E cara, esse tipo de oportunidade, quando ele vem com expertise, que é o que vocês fazem, né? De trazer toda a ferramenta jurídica, o mecanismo e tal, para viabilizar aquele negócio, gera muito valor, né? Sim. Porque você está destravando imóveis com um valor muito abaixo do que um empreendedor vai encontrar, um investidor vai encontrar no mercado, né? O que foi interessante é que assim, a gente teve a oportunidade de se especializar numa área que não existia. E mais do que isso, a gente acabou focando em áreas para desenvolvimento imobiliário. Sim. E não imóveis por si só. Para investimento. A gente acabou que, por instinto, focando em áreas que tinham potencial de desenvolvimento. Então a gente buscou, já na origem, trabalhar para clientes e para empresas que tinham esse know-how de incorporação, de retrofit, de investimento, vamos dizer assim, institucional nos imóveis. Sim, sim. Então a gente passou a oferecer imóvel estressado para empresas com governança, com capital aberto, que nunca tinham ouvido falar nessa área. E até que responderam inicialmente com uma certa hostilidade, porque você falava na época, há 20, 30 anos atrás, você trabalhava com leilão de imóveis, o cara te botava da porta para fora. Ninguém estava habituado com isso, né? E até o momento que você fura essa bolha, né? Então, assim, a gente teve a oportunidade de realizar negócios, empreendimentos imobiliários e produzir, né, como a gente fala, VGV, produzir lançamentos. Sim. Originando esses negócios em áreas estressadas, o que na época era algo totalmente inédito. E graças a Deus, como eu disse, eu me uni a esse projeto em 2011, já tenho aí 15 anos nessa estrada, e a gente acabou conseguindo formar um track record, talvez, eu não vou te falar único, mas assim, vamos dizer, especial dentro desse meio, né? Se investe muito em leilões de imóveis, em apartamentos, em imóveis prontos, que tem muita oportunidade. Eu mesmo sou um investidor desse segmento. Sim. Mais do varejo, vamos dizer assim. Uhum. Mas nesse nicho do nicho, né, de trabalhar com áreas para incorporação e desenvolvimento, nesse universo, originadas em leilão e em processos judiciais, vamos dizer assim, com estresse jurídico, isso foi uma coisa que acabou deixando a gente com um histórico bem específico e já de bastante tempo. Desse movimento, né, desse aprendizado com os próprios clientes e nessa prestação de serviço, surgiu a Lote Empreendimentos Imobiliários, que nada mais é do que uma consequência, né? Na verdade, do resultado da nossa assessoria, a gente já passou a aprender com os clientes, fazer um pouquinho também do que eles faziam. Desenvolver também. Desenvolver não diretamente, né? Tá. A gente não tem tanta coragem assim, mas mais de co-incorporar, de fazer parcerias, né? Com as empresas que já eram nossos clientes. Sim. Então foi uma coisa que foi uma continuação de a gente provar do próprio veneno, né? Ir lá e também desenvolver. Hoje essa empresa existe. Eu também hoje, junto com um sócio que é o meu irmão, fazemos a gestão dessa empresa. Uma empresa principalmente hoje focada em locação. E continuamos no segmento de intermediações. Então, a negociação de terrenos para incorporação, ela acabou sendo uma consequência de uma atividade anterior e principal que envolve todo esse trajeto aí. E me conta, você deve ter vivido inúmeras histórias aí de
de intermediação, de viver situações diferentes, com pessoas diferentes. Você até estava me contando ali fora uma situação que vocês passaram com um empreendimento até da família, né? De um projeto. Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência aí? Não, histórias são muitas, cara. Realmente não vai dar pra... A gente sabe que quem mexe com terreno é o que mais tem a história, né? Esse é o nosso foco aqui, inclusive, né? Da gente compartilhar um pouco com a turma. Exatamente. Não, são muitas histórias. Esse caso específico, eu menciono sempre, porque é um caso que era um imóvel nosso, né? Então foi um drama, né? O problema, quando ele apareceu num primeiro momento, ele causou um transtorno muito grande e gerou uma tensão e um envolvimento direto da nossa parte, assim, porque a gente tinha, basicamente era uma área de mais ou menos, eu não vou dar números 100% específicos, eu não sei se pode ficar dando nome aos bois aqui, eu não estou acostumado com o podcast, mas um terreno de mais ou menos 1.200 metros no centro, que a gente usava, tinha uma rede de estacionamento alugada, algumas lojas de fachada, que davam resultado, assim, a gente comprou no inventário o terreno, então a gente comprou super descontado, e o resultado do aluguel pagou o terreno em 4 anos. O aluguel, né, a renda do aluguel remunerou o nosso investimento no terreno em 4 anos, ou menos até. Mas o fato é que era um terreno para renda, que dava uma bela renda, a gente estava super satisfeito e ia ficar na carteira para essa vida, esse terreno. Até que um belo momento a gente recebeu uma notificação da prefeitura dizendo, olha, isso foi em 2014, mudança de plano diretor. Lembro bem dessa época. Uma notificação falando, olha, o seu terreno é uma zona de interesse social, a gente viu no local que, na verdade, você não explora, não esgota o aproveitamento desse terreno. E tudo assim, pensa que num momento onde eu não sabia o que eram umas ex, não sabia o que estava sendo falado ali. Poucas empresas estavam conseguindo operar aquela habitação de interesse social da forma como era o prevista, né? As ex e tal. Eu lembro que a gente estava bem no começo ali dessa operação. Sim. Eu estava na tenda nessa época, que o foco era esse, principalmente, mas estava no início, né? Não tinha muita gente ainda... Não tinha, cara. O que eu sabia de HIS, vamos dizer assim, de incorporação popular... Era por conta de uma empresa à época, que você deve lembrar, que chamava Goldfarb. A Goldfarb, se não puder citar os nomes, você corta. Sim. Mas a Goldfarb, ela arrematou muito imóvel com a gente. E o produto deles, Core, era um produto popular. Então a gente vendia os terrenos, arrematava e depois via aquelas áreas populares subindo e a gente não sabia tecnicamente o que estava por trás daquilo. E quando veio essa notificação desse terreno, a gente aprendeu de verdade o que é, porque a gente, quando a gente recebeu a notificação, olha, você tem que aproveitar o teu terreno sob pena de ferir aí a função social da propriedade, que agora vai ter PTU, vai ter aplicação concreta, vai deixar de ser uma norma em branco, porque o prefeito à época ou anterior, não sei, em algum momento o gestor ali criou uma lei para que fosse dada a função social, segundo o que ele entendia que era. E aí, se você tivesse uma área de interesse social, que tivesse, por exemplo, um estacionamento, aquilo não estaria cumprindo a função social. Certo. E qual que é a consequência disso? A consequência é que você tem... Agora, me perdoe se eu errar exatamente os dados, mas algo como 1 ano para vender a propriedade, 1 ano para incorporar, para aprovar um projeto de obra nova. Em 2 anos ele começa a te progredir o IPTU, em 5 anos ele te desapropria. Certo. Não, quando a gente recebeu essa notificação, a gente olhou para o lado e falou, não, é pegadinha, é gravação isso aqui. Porque era uma coisa assim que não cabia dentro da cabeça. Você impor a você uma atividade na sua propriedade que você não tenha, inclusive, nenhuma especialidade para aquilo. No final do dia, ele está te obrigando a vender o terreno. Obrigando, sim. Se você não tem aquela estrutura e expertise para tocar aquilo. Exato. Que não é nem um pouco simples, né? Não é nem um pouco simples. E à época, eu não tinha nenhum conhecimento a respeito. Eu não sabia quais eram as incorporadoras que eram puras de HIS, o que era um VGV que uma fazia, outra não fazia, qual que era a complexidade de aprovação, a relação com a Caixa, o que era uma permuta financeira. Eu sabia de ouvir falar, né? Como diria
igual quando Jó disse para Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E a gente ficou sabendo de próprios olhos ali qual era o tamanho, o que significava essa zona de interesse social para o terreno. E aí a gente começou, depois que caiu a ficha e a gente se conformou com a situação, que nossa primeira resposta era tentar litigar, entrar com uma ação contra a prefeitura. E depois que a ficha caiu, a gente botou a pastinha debaixo do braço e rodou a cidade para tentar comercializar o terreno. E isso também não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Imagina. Pra vocês terem uma ideia, depois que a gente já estava em obra, depois que em resumo, a gente negociou o terreno com uma incorporadora muito tradicional no centro, que tinha acabado de abrir uma marca para fazer empreendimento popular, que não era de origem popular inicialmente. Sim. Mas que... e a gente foi a primeira escritura da marca. O primeiro terreno da marca para HIS foi nosso. Então eles queriam muito o terreno. Imagina, hein? E por querer muito o terreno, a gente conseguiu... uma negociação. Compensar o fato de estar perdendo um terreno com uma renda tão boa. Então, e aí, enfim, aí veio todo um aprendizado de negociação contratual. Vocês participaram da incorporação? Como foi? A gente foi remunerado em permuta física, permuta financeira, fachada ativa e dinheiro. Nossa, todas as modalidades possíveis. Foi um MBA do contrato de venda. Foi um MBA de incorporação imobiliária residencial baixa renda, cara. Que legal. E contratualmente também é uma coisa que me ajudou muito depois profissionalmente. Porque, cara, você para fazer um bom contrato, você precisa antecipar muitas curvas na frente. E o vendedor, geralmente, a incorporadora geralmente sabe o que está fazendo. O vendedor ali, se não estiver preparado, não sabe tão bem o que está fazendo. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu aprender e entender os meandros para depois aplicar para fulano, beltrano e ajudar outras pessoas, não só outras pessoas, mas às vezes até incorporadores. Sim. Porque experiência é tudo. Às vezes você adquire uma experiência que o outro não teve. Com certeza. E dizem que os contratos de compra e venda de terreno, quem trabalha ou já mexeu com isso e tal, sabe que são contratos normalmente extensos, né? Que são muitas cláusulas, são muitos riscos que você tem que mitigar ali, né? naquela transação. E dizem que aquelas condições todas são... experiências que foram juntando ao longo do tempo de todos os negócios que foram dando errado, porque no final é isso, né, cara? Você vai, o negócio que eu fiz aqui, deu errado. Putz, no próximo eu vou colocar no contrato, coloco uma cláusula aí para proteger. E aí os incorporadores vão se armando disso, né? Perfeito. Naturalmente, porque de fato é um negócio que tem muitos riscos e eles têm que ser mitigados ao máximo. Então, o contrato vira um catadão de risco para todo lado. E claro, quem entra nesse tipo de negócio sem ter conhecimento, principalmente quem está do lado ali vendendo o terreno, por exemplo, e não tem um apoio, não tem subsídio de alguém que conheça desse mercado e dessa dinâmica, né? Como funciona um empreendimento, uma incorporação e tal, cara, muitas vezes pode acabar incorrendo em algum erro. Sem dúvida, cara. Sendo foi um aprendizado muito grande. São muitas frentes, cara. Para cada fase dessa negociação, no aspecto negocial comercial, no aspecto contratual, no pós, né? Porque depois você tem a prestação de contas das permutas. É uma relação que vai se estender por quê? 4 Olha, eu vou te anos, falar. em média, vai. Quando você pega a permuta física também, eu acho que até passa disso. 4, sim, Você ainda tem o pós. Eu ainda tenho as unidades. Tem as garantias ali. Algumas unidades. Então, cara, uma experiência de vida. Literalmente, um único negócio. Então, imagina, né, se juntar eu e você aqui. Com um único negócio eu tive uma experiência que foi muito completa e que ajudou muito na minha profissão. E aí você pegou essa experiência e conseguiu... E apliquei para... Aplicar até para atender clientes e assessorar. Porque o que acontece? Hoje o que é muito comum? A gente encontra uma área que está vindo ali numa falência. Uma área que eventualmente ela é de uma indústria desativada, ela tem um risco ambiental. Você tem às vezes um imóvel, uma condição comercial do BID, que ela é hostil ao incorporador
que tem governança, que tem capital aberto, ele não consegue... Que vai contra o modelo de aquisição, ele não tem mandato para entrar naquele formato. Dá um exemplo aí, vai, só para o pessoal se situar. Que tipo de condição que fere, assim, que o incorporador não consegue entrar? E você, eventualmente, tem que pagar um terreno à vista. Tá. Tudo bem, está descontado. Sim. Mas você tem que pagar ele à vista e você tem que pagar ele sem diligenciar, sem você poder exaurir as diligências. Que o incorporador, como ele está captado, ele está alavancado, ele tem cotista, ele tem investidor, ele não pode tomar um risco, às vezes, ambiental, que pode até gerar responsabilidade criminal. Com certeza, com certeza. Então, ele precisa daquele tempo, daquele período para ele poder fazer todos os estudos técnicos, as avaliações, as análises e tal. E muitas vezes num leilão ele não vai ter possibilidade. Ele não vai ter. Aí, formas de pagamento, enfim, você tem uma série de regras ali que são muito pesadas para o incorporador. Por quê? Porque o incorporador, como ele consegue... Né, eu tô agora falando... Não estou querendo ensinar a missa ao vigário, né? Mas como ele se financia e no contrato, às vezes numa negociação, um prazo de diligência, uma vinculação à aprovação, é o tempo que ele está aliviando o fluxo de caixa dele. Sim, perfeito. Então, as condições técnicas contratuais de um incorporador dentro de um terreno, elas também ajudam na parte comercial. Então, às vezes o cara vê um excelente terreno, que ele precisa muito, que ele não consegue achar outro igual, mas ele não consegue participar do bid. E aí que a gente entra com a figura do investidor, figura do triangulando o terreno, trazendo um investidor do escritório que está lá esperando um negócio desse. É o contrário, aí é o contrário. Tudo que ele mais quer é uma situação oportunidade. Exatamente. Onde ele já sai vendido. Então ele vai participar do negócio, tomando alguns riscos, mas são riscos que para a pessoa física, vamos dizer assim, né? Ou para a pessoa jurídica que não tem essa governança toda, é um risco super tranquilo, porque na verdade ele está comprando muito descontado. Sim. Então o pior cenário, ele vende o terreno pelo dobro. Vai dar algum outro fim ali para esse negócio e não vai perder. Ele não vai sair perdendo porque o preço, ele está protegido pelo preço. Sim. Então, essa triangulação acontece muito. E quando essa triangulação vem, fazendo o gancho com o contrato, a gente já começa a entrar em minuta, porque o investidor, muitas vezes, ele quer sair casadíssimo. Uhum. Ele quer entrar no bid e falar, não, ele tem um perfil mais financeiro, então ele fala, não, eu quero sair comprado desse terreno, vendido desse terreno. Sim. Eu não quero... Tudo bem, ele vai assumir algum risco de uma resolutiva que pode abrir, certo, que pode eventualmente o incorporador desistir, porque aí não tem jeito, nenhum incorporador vai assinar um cheque em branco. Mas tirando essas resolutivas principais, ele sabe que o negócio vai à frente, então ele está comprando vendido. Se bobear, dependendo da condição, ele está parcelando e antes de ele terminar de pagar, ele vai começar a receber. E nesse momento, o conhecimento em relação a minutas e os gatilhos contratuais como é que se diz? As pegadinhas contratuais, essas experiências que a gente teve com negociação de terreno acabam ajudando muito. Porque no final das contas, né, a gente começou aqui falando de advocacia e de direito, mas o produto final que a gente acaba entregando envolve consultoria, direito, negociação imobiliária, contratual, investimento. Cara, hoje para você atender um investidor que tem liquidez, né, que está cash para entrar em negócios, você precisa ser completo. Entendeu? Exato. Então, a lição que eu quando eu penso nas derrotas, né, nas negociações que não foram fechadas, vamos combinar aqui, a maioria não são fechadas. O funil é agressivo. Tem muita gente que precisa ouvir isso, viu, Lotti? Porque acha que é assim, putz, esse negócio não deu certo, mais um não deu certo. E sabe aquela coisa de parar no meio do caminho? Exatamente. E de não persistir, mas, cara, no final das contas, eu tenho esse mesmo olhar, assim. A maioria dos negócios não dá certo, cara. Certo. Agora, os negócios que dão certo, eles resolvem. Eles remuneram os que deram errado. Nossa, sem dúvida. Então, é aquela coisa da persistência, da insistência, da resiliência. Cara, na verdade, é quase que você tem que... você tem que criar uma resistência à dor quase ao ponto de conforto.
A negociação imobiliária você tem que lidar com perda de negócios de contratos como o passo dado em direção ao negócio que vai ser fechado. Isso nem sempre é fácil, nem para profissionais experientes, porque eventualmente você está num dia ruim. Sim. Eventualmente, tudo aquilo que você aprendeu você esquece, você deixa ele de lado, você está sofrido, às vezes aconteceu uma coisa. Então, esse caminho que a gente escolheu de negócios imobiliários, ele envolve muita coisa. Mas depois a experiência adquirida é que vai formando a sua bagagem ali para você conseguir, porque muita gente fica pelo caminho, né? Tem muito cara que larga outras profissões ou às vezes até está desempregado e vai falar, não, vamos trabalhar com negócios imobiliários que aqui é tranquilo. Ganha dinheiro demais, dinheiro. E não aguenta, quando entende o que é, o cara fala, cara, não consigo ficar aqui. O que você acha que pega mais? É no emocional? Onde que o cara para? Por que ele para, desiste ou fica pelo caminho? Olha, eu acho que primeiro, cara, a questão da recorrência. Cara, quando você precisa pagar a conta, você tem compromissos. Você tem sua esposa, seus filhos. Não estou citando aqui os meus, mas podem ser outros. Claro. Mas todo mundo precisa de sustento. Uhum. Cara, o mercado imobiliário ele não trabalha com uma remuneração convencional. Né? Eu já tive épocas de ter que contingenciar 2 anos de trabalho. Eu preciso provisionar 2 anos. É o ciclo de né, dependendo do volume que você tem, você está às vezes num período de vacas magras, você precisa se preparar para os tempos de escassez. Sim. Então, isso é muito difícil. E isso é natural. Eu não acho que é compreensível dependendo porque perfil e personalidade são muito diferentes, né? Às vezes a pessoa não tem um perfil e isso não é demérito nenhum. Claro. E outra, eu acho que é a questão da frustração, cara, de você, porque às vezes uma coisa é você fazer uma conta matemática que você fala, não, tudo bem, a cada 1.000 negócios eu vou comprar 5 e esses 5 vão remunerar os outros 995. Mas essa conta matemática, você vê ela na planilha depois, mas na hora que está acontecendo, você não consegue enxergar, você já não sabe qual o número da negociação que você já perdeu, e isso mexe muito com o teu emocional. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu sou bom nisso mesmo? Ou eu estou acreditando que alguém falou para mim que eu era bom? Porque a minha esposa fala que eu sou bom. A minha esposa acredita em mim, mas será que ela está certa? E aquela expectativa, né? Não, agora vai ser esse. Né, cara? E quantas variáveis que não dependem de você, né, cara? Acho que nesse meio tem muito isso, né? A gente faz... Você tem clareza ali do que é o teu... do que tá nas tuas mãos, né? Do que você pode fazer. Você vai tomar todas as ações possíveis. Ok, mas aí ainda tem uma pancada de coisa que não depende de você. São variáveis que são externas e depende de outra, de terceiros ou de regulamentação, ou enfim, de inúmeras outras frentes que você não controla. Então é de fato uma aprovação mesmo, um teste que pega muito no emocional. Você falou um negócio interessante aí de resistência, né? De resistência à dor. Como é que você treinou isso, cara? Como é que você já tinha isso? Você já tinha isso em você? Essa resistência? Você precisou treinar e se aperfeiçoar para conseguir sobreviver nesse mercado? Como é que foi no teu caso? Conta aí. Tem uma frase que fala que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? Acho que é o Winston Churchill que fala isso, né? Cara, eu acho que para mim, né, é uma questão que transcende a atividade ali cotidiana. É uma questão que vai além, né? Às vezes você tá num negócio, você está completamente esgotado. Você está no último, assim, é a tua última força naquilo. E aí, é naquele momento que aparece o pior problema. E você fala, pô, aí você olha para cima e fala, mas senhor, você não viu que eu não... Acho que o senhor não entendeu. Você não viu que eu não tenho mais força? Só que aí ele olha lá de cima e fala, cara, eu não concordo. É que você não sabe que você tem, mas você tem. Então, assim, você tem que acabar, cara, encontrando significado naquilo que você faz em algo que tá fora daquilo, tá além daquilo.
né? Eu creio muito assim, cara. Deus te deu qualidades. Você foi criado exatamente como você é, e você tem capacidades e qualidades que, tudo bem, tem pessoas parecidas, mas tem algumas coisas que são únicas em você. Então, o valor do seu trabalho, ele está além de você. Ele não é apenas, né? Eu sou presbiteriano, né? E o meu pastor, ele fala uma coisa. Um dos meus pastores fala uma coisa que falou uma vez que me pegou muito. Que ele falou: cara, você não tem nada para fazer, cava um buraco. Você continua sem nada para fazer, tapa o buraco. Ou seja, é a mensagem, uma mensagem meio que parece sem sentido, mas aqui na verdade quer dizer o seguinte: o seu trabalho, ele tem valor em si mesmo. Ele não tem valor só no resultado que ele vai dar. Esse é um ponto. Certo. Então, o que eu faço, eu não faço só pelo resultado material do meu sustento. Eu faço porque, cara, Deus me colocou exatamente aqui, exatamente agora. Ele ter te dado aquilo, né, cara? Aquele dom, aquela habilidade, aquela competência, tem um sentido de você carregar isso. Exatamente. Certo? Que são dons, eu concordo com você, tem coisas que são únicas. A forma como você faz, ela é única. Você pode ter uma habilidade, uma competência parecida, similar à minha, por exemplo, sei lá, a gente se comunica bem, vamos dizer. Agora, a forma como eu me comunico, a forma como você se comunica, elas são únicas. E vários outros talentos que você tem, a forma como você entrega e pode entregar isso são únicos. Sim. Então, eu concordo plenamente com você. E no momento que você enxerga, que você carrega esses talentos e você tem uma responsabilidade até de transbordar e transmitir e entregar e multiplicar esses talentos, você vai para um outro nível e você descola da expectativa do resultado, de fato. Cara, você não tô só focando aqui no que eu vou conseguir, mas eu tenho algo aqui dentro de mim que Deus me deu e eu tenho uma responsabilidade com ele. Eu tenho uma perspectiva que eu acho... Você é um evangelista, cara. Você é um evangelista das coisas que você faz. Pois é. Você tem que fazer discípulos. Cara, você está nesse trabalho. Você está nesse trabalho de fazer discípulos. Quer dizer, você tem algo que é valioso e você está dividindo com os outros. Isso multiplicando. Parte do que a gente está falando é isso. Ou seja, cara, talvez o maior valor do teu trabalho e a prosperidade que Deus te deu, seja... O maior valor seja em relação às pessoas que você ajudou. Os legados que você deixou. Sem dúvida. E o meu irmão comentou uma coisa uma vez comigo, meu irmão Mansócio, ele falou, cara, que isso pegou muito pra mim também. Tem alguns ensinamentos que eles são instantâneos, né? Que a coisa bate, você fala, cara, muda a tua cosmovisão na hora, né? Que ele pegou e falou, cara, eu vou tentar, e se eu não conseguir, eu vou continuar tentando. E se eu não conseguir, pelo menos eu morri tentando, eu deixo o legado para as próximas gerações. Cara, se não for para ser assim, se não for para ser assim, vai fazer outra coisa, porque se você trabalhar pelo resultado, você está desperdiçando o maior valor das coisas que você faz. O resultado é um fruto importante, ele tem que vir. Claro. Se ele não vem, ele é um sintoma errado, mas ele não é a razão do teu trabalho, cara. Não pode ser a razão pelo qual você levanta de manhã. Entendeu? Pode parecer que a gente está falando, não, o sucesso não é importante. De maneira nenhuma é isso. Se você, pelo contrário, os teus alvos têm que ser maiores. Exatamente. Eu acredito que se você está entregando, se você está multiplicando, exatamente como você falou, aquilo que Deus colocou dentro de você, os teus dons, os teus talentos, o fruto, ele é inevitável. Ele é inevitável, cara. O resultado vai vir. Agora, acontece, é claro, você tem que gerenciar a tua expectativa, tem que gerenciar tuas emoções, porque às vezes o timing do resultado, do fruto, ele não é... Às vezes não, né? Cara, na natureza, quem controla o tempo do fruto para nascer? Então, assim... A gente não sabe o tempo que aquilo vai levar, mas a convicção, a certeza é que se você está entregando, você está multiplicando, você está plantando, cara, as sementes dos dons que você tem, em algum momento você vai colher, vai gerar fruto, não tem como não acontecer isso. Você falou, a gente não controla as variáveis, né? Cara, no final do dia, você tem aqueles que acham que controlam e tem aqueles que sabem que não controlam, mas ninguém controla. Mesmo aqueles que têm um modelo de negócio que aparenta ter muito mais
sólido, consistente. Que aparenta poder controlar mais as variáveis, na verdade, é aquela história, né, cara? Quem faz a semente brotar não é a gente. Não é. O nosso trabalho é de jogar semente. E aí, só para não perder a ponte, para não fechar a tua pergunta, porque a gente abre assim, eu acabo não fechando as coisas. Mas você falou como é que você aguenta, né? Como é que você... Cara, óbvio que a gente está quase assim, né? Se pegar a história, eu sou segunda geração de um trabalho que já foi solidificado há bastante tempo atrás. Tive o privilégio de poder continuar o legado do meu pai, que para mim é o maior negociador de terreno que eu já vi na minha vida. Fazendo as honras aqui a quem merece a honra, né? Mas, então tem o aspecto de eu ter tido um alicerce, né? Não só material, como um alicerce de educação, de força, né? De ver o meu pai não desistindo, né? Além do meu pai, pessoas que eu sempre admirei muito, que foram as pessoas mais resilientes que eu conheço. Então eu tive excelentes exemplos. Esse é um ponto. Meus exemplos foram muito fortes para mim. E 2, a questão do valor, do real significado daquilo que eu faço. Tá. E não é que eu não tive conflito, tá? Em determinado momento eu chegar e falar, não dá mais. Isso aqui não é possível. Não é possível que seja assim. E aí a coisa vai, mais um dia, e mais uma negociação, e mais um telefone que toca, e aí aquele pessimismo você vê que não era bem assim. Porque a gente fica tropeçando nas mesmas cascas de banana, né? A gente se desilude, se frustra. Aí Deus chega pra gente e fala, tá vendo aquela desilusão? Tá vendo como você estava errado? Você viu como eu estava aqui, ó? Como aquilo foi aprendizado pro próximo? Aí você fala, não, legal, poxa, agora eu aprendi. Aí a gente continua correndo. Aí não vai, aí uma coisa dá certo, aí de repente você começa a ficar... tombo. Aí você cai de novo e reclama de novo do mesmo problema. Então, a gente, para chegar onde a gente está, no sentido de ter sobrevivido até aqui e ter, em alguma medida, sido bem sucedido até aqui, tem a ver de mediar essas coisas, cara, de controlar e aprender, porque se a gente for só pelo resultado e só por aquilo que os nossos olhos veem no dia seguinte ali, não há quem aguente. Não é só, ninguém aguenta, nem a gente aguentaria, né? Acho que é muito isso. Você se deparou já com situações que pegam nessa parte emocional, que você reagiu de alguma forma, que você mesmo olhou e falou assim, cara, nem sabia que eu tinha esse problema, vamos dizer, essa trava ou esse bloqueio, esse instinto, né, mal controlado dentro de mim? Você se lembra de alguma situação que isso aconteceu? Eu te falei assim, cara, putz, te pegou tanto ou numa negociação, numa tratativa, alguma coisa assim, ou num momento de expectativa frustrada, que você olhou e você pôde, no sentido de autoconhecimento mesmo, que te ajudou a se conhecer melhor, você viveu situações assim, e que você daí olhando para isso, você se aperfeiçoou? Cara, eu nasci com uma razoável fartura, não com riqueza extrema, mas nunca me tinha faltado nada. E já numa fase mais madura, ainda antes de casar e tal, né, antes de sair de casa e de enfrentar os verdadeiros desafios da vida, eu me julgava uma pessoa que não me preocupava, que não era dinheirista, que não era apegado a bens materiais. Eu achava que era um cara evoluído. Essa palavra é horrível, mas eu achava que era um cara, né, bem resolvido. Desapegado. Desapegado. Tá. Até que eu comecei a ter problemas de gente grande, né? Uma empresa, uma tentativa de empreendedorismo fracassada, às vezes dificuldade financeira, né, de negócios que não fecharam, e me descobri ali com comportamento e com uma falta de confiança e com apego a dinheiro que eu não sabia que eu tinha. E que depois teve que ser um motivo de muito aprendizado e muita palmada no traseiro para
Porque isso é algo que é, assim... E aí não é só o dinheiro, né? Tem gente que... Qualquer dependência que você tenha mal resolvida, ela vai eventualmente se transformar numa escravidão para você. Então, das duas, uma, você se entrega à escravidão daquilo, ou você destrói aquilo, e é um processo doloroso, como qualquer outro. Sim, sim. Então, eu tive sim dificuldades, assim, citando essa como exemplo, essa não foi a única, né? Mas essa característica, assim, que foi uma limitação que eu trazia, que me custou muito aprendizado e que me trouxe muita dificuldade nas épocas, né? Por falta de confiança. Porque, por exemplo, você precisa ter paz e tranquilidade para tomar decisão difícil, para saber, para pensar rápido, para mudar de direção. Sim. Né? Então, mas assim, são coisas que só vêm com o tempo também. Como que você tratou essa questão da confiança? Muito, muito dentro. Você diz confiança em relação a quê? Não, falta de. Você se deparou numa situação de ter falta de confiança em você mesmo. Sim, uma falta de confiança no sentido assim, cara. Ter sempre lidado com pessoas brilhantes, ter um exemplo de um pai que no talento dele, naquilo que ele é muito bom, não tem outro igual. Então, assim, é difícil. É igual você ser filho do Pelé, né? Então, assim, e aí ser colocado diante de uma situação de dificuldade financeira, de problemas, de muita pressão que você nunca foi colocado, e de ter que ali amargar aquilo, e a forma de superação foi vivendo um dia de cada vez. Vivendo, tomando decisão, você teve que tomar suas decisões, errar provavelmente em alguns momentos. E aquilo que a gente já falou um pouco antes, no sentido de você se expor, cara, a situações desconfortáveis, de você se tornar um cara, né, não que seja fácil, essa palavra pode ficar mais na moda, né, mas de você tentar se tornar um cara mais antifrágil possível, um cara que na verdade performa na dificuldade. Essa é uma característica que a gente tem que buscar. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar muito mais que o sucesso. Você tem que buscar, na verdade, ser um cara resistente. Isso é o maior valor que você pode ter, né? Não peça para não passar o medo, peça coragem, né? Medo você vai ter que passar. Então, isso não é fácil. Isso porque se expor, até pela forma que a gente está numa geração, né, e numa sociedade, né, sem querer generalizar, eu não gosto de falar muito generalizado, mas assim, a gente nasceu numa geração de muito conforto, de muita riqueza, de muito imediatismo e por aí vai, cada vez mais, né? Isso vai contra, a realidade se impõe. Tem uma frase, cara, que eu acho que ela é brilhante, que fala, não sei se você já ouviu: tempos difíceis geram homens fortes. Sim. Homens fortes geram tempos fáceis, tranquilos. Tempos fáceis geram homens fracos. Exatamente, homens fracos geram tempos difíceis. Exatamente, basicamente. Porque no tempo, cara, é isso, no momento da adversidade, cara, é na dificuldade, é no deserto, na pressão que a gente se fortalece mesmo, exatamente. Cara. Você passou situações em que você se fortaleceu nas próprias decisões ali, nos próprios negócios e tal. Você teve ações extra trabalho, vamos dizer assim, também para se fortalecer. Você teve atitudes ou tomou caminhos na tua vida. Eu também não gosto muito não acho que tem essa separação, esse negócio de vida profissional e pessoal. Mas vamos dizer, fora das tuas relações de trabalho do dia a dia, nesses momentos de crise mais difíceis, você buscou ferramentas fora que te ajudaram a gerar essa resistência, essa resiliência? Cara, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Sim. Então, assim, eu sempre busquei aconselhamento. Eu sempre tive pessoas muito próximas. Eu tenho meu próprio pai, que sempre foi um conselheiro. Hoje, o meu irmão, que é meu sócio, também, a gente se aconselha mutuamente. E eu tenho pessoas que eu geralmente busco para minha esposa, sempre.
mas em momentos de fraqueza para me aconselhar, porque a nossa visão é só um lado da mesa, né? Cara. E às vezes a gente não enxerga o óbvio. E você precisa ter humildade para buscar conselho, né, cara? E para aceitar conselho, sim, né? Sim. Recentemente eu fiz uma série de lives lá no Instagram que chama Sabedoria Real nos Negócios. Sim. E aí, qual que foi a dinâmica dela? Cada dia eu selecionava um provérbio e aplicava aquele ensinamento aos negócios em geral, né? A vida muito focada em negócios. E um dos dias, dos provérbios foi exatamente esse, sobre conselhos. E eu me lembrei de histórias, inclusive de empresas que eu passei, em que pessoas deixaram de ouvir conselho. E aí, cara, assim, é muito nítido quem ouve e quem não ouve conselho, o que está tomando, porque quando a pessoa é tomada pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, você deixa de ouvir conselhos. E esses conselhos são, de fato, claro, sabendo filtrar, né, de quem está vindo aquele conselho, pessoas que são experientes ou não, que têm aquela vivência, que já foram e voltaram no caminho que você está trilhando e tal, aí sim. Agora, o orgulho, ele deixa a gente frágil para esse momento, né, cara? Porque você não tem a humildade suficiente para ouvir um conselho, muitas vezes. Né? E é preciso dessa humildade. Sim. Provavelmente você viveu isso. Você ouvir alguém, né? Você precisar de alguém. Pedir ajuda, ouvir. De humildade. Seguir aquilo que a pessoa está te direcionando, né? Eu sempre busco a raiz das coisas, cara. Quando tenho que, eventualmente, corrigir um comportamento, eu tenho uma lista de questões que você precisa lidar e cuidar. Muitas características ruins que a gente tem é igual cortar unha e escovar os dentes. Todo dia que tem. Todo dia. É igual relacionamento. Você com tua esposa. Cara, é uma coisa que tem que ser regada diariamente. E eu sempre... eu sempre tento ir na origem das coisas, né? nos pressupostos, para entender. Porque às vezes você nem se entende, cara. Às vezes você nem sabe o porquê que você reage de determinada forma. E um guia que eu uso, sem querer transformar esse papo, porque a gente daqui a pouco tá indo longe, mas tudo bem. Fica à vontade. Não, mas deixa fluir. Cara, o nosso modelo de ser humano, de exemplo, de tudo, é Cristo. Esse é o meu modelo. O meu também. E a gente tem uma forma didática, também não quero ter a pretensão aqui de ser teólogo, mas vou tentar explicar de uma forma simples como me explicaram uma vez, e isso eu passei a conseguir identificar algumas coisas. Cristo, ele era profeta, sacerdote e rei, né? Ele é a palavra, ele é o verbo, então nesse sentido que ele é o profeta ideal, né? Moisés falou lá atrás, um dia vai vir um profeta muito melhor que eu. Ele é sacerdote, porque ele mesmo foi o sacrifício, ele se entregou, então a oferta perfeita foi ele, e ele é rei, porque ele venceu a morte e ele vai reinar, ele reina e vai continuar reinando para todo sempre. Exatamente. A gente não foi feito à imagem e semelhança de Deus, a gente foi feito com essas mesmas capacidades, só que teve a queda, no meio do caminho teve uma queda. Sim. E essa queda, ela estragou esses atributos. Essa queda inverteu o sinal. Era um sinal positivo, ficou negativo. Então o rei, aquele que tem capacidade ascendente para rei, geralmente se torna um dominador. Aquele que geralmente tinha capacidade para ser um profeta, geralmente se torna um opressor, um controlador. E aquele que tinha a capacidade de ser sacerdote, a versão caída, vamos dizer assim, geralmente é um homem, é uma pessoa agradadora. É aquele que é um agradador de homens. Ele vive para agradar, para poder ter aceitação. Sim. Então, a partir daí, assim, todos fomos feitos nessa forma. Então, partindo dessa forma, você já começa... Peraí, para onde que eu caio aqui? Onde é que eu me encaixei? Então, existem algumas coisas que eu já ouvi que me deram uma orientação para tentar me enxergar e entender, porque, cara, peraí, aqui eu tenho uma característica mais assim, mais assado, eu geralmente caio aqui.
eu não tenho problema de abrir mão disso, mas quando pisa nesse calo aqui, eu saio de giro, eu perco o controle. Esse tipo de coisa, se você quiser prosperar no sentido de você precisar... Você tem que conhecer, ter clareza, né, precisa ter clareza e buscar essas... buscar em outras. Eu não tenho capacidade de fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda. Mas isso é uma outra questão, que você não pode lutar contra. Chegaram para Cristo e falaram quais são os mandamentos. Falou, o resumo do mandamento é esse: ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. De novo, a inversão desse mandamento é amar a si mesmo. Então, e esse amor próprio, amar a si mesmo, como a gente ama a si mesmo e sempre vai amar, mas a questão é quando isso se exaltar, né? Toma uma proporção desmedida. Sim. E a gente ama a si mesmo de várias formas. Então, às vezes, isso se manifesta no orgulho. Às vezes, isso se manifesta em ira. Às vezes... Então, eu tive que aprender a lidar... Para você conseguir ter uma carreira de longo prazo, onde você vai construir coisas que você só vai colher em 5, 10, 15, 20 anos... Em que negócios que às vezes você vai carregar um terreno, cara. Você vai trabalhar 10 anos, o terreno não vai comprar. Eu tenho um terreno que a minha esposa fala que é meu Merlin, né? Tem um filme, acho que é do Matthew McConaughey, que ele caça um peixe, que ele tenta pescar o Merlin, ele não pesca o Merlin, até o final do filme, acaba o filme, ele não pesca o Merlin. E ela fala que é o meu Merlin, que é o meu que eu já estou há uns 10 anos tentando comprar e não consigo. E de ter assinado e ter desassinado, coisa assim de louco. Sim. Para passar por isso, se você não buscar melhorar os teus valores, e aí é o que você falou dessa questão de separação. Mas você mesmo já falou, você não crê que tem separação. Eu também não creio que há uma separação entre profissão, entre como você é em casa. Não, eu sou um excelente marido, mas eu no trabalho eu dou uns passa-moleque. Isso não existe, isso é uma pessoa só. Sim. Então, eu acho que parte de você se tornar um profissional ou um empreendedor, ou seja qual for o teu ofício, o ofício que Deus te deu para fazer, eu acho que parte disso é você se tornar uma pessoa, você, como a gente fala dentro da igreja, né, se santificar, você buscar aprimoramento, você buscar aperfeiçoamento, tem que fazer curso, tem que ser mais competente, tem que ter controle. Você vai lapidar as suas habilidades, né? Não, mas então quer dizer que se é Deus que provê, então eu não preciso... Não, cara, a coisa não é assim. Você foi um privilegiado, você está respirando, você nasceu careca, sem dente e analfabeto. Cara, o que vier tá no lucro. A gente tem que manifestar. É uma oportunidade, cara. Nossa responsabilidade é manifestar o reino aqui dele. Exatamente. Certo? Então, essa é uma oportunidade que a gente tem. A vida é uma oportunidade, o tempo é escasso. Cara, não perde tempo. Vai e curte o processo, meu. E faz isso, se dá a gastar. Se gasta. Se gasta com as pessoas, se gasta com aqueles que, né? Se gasta com a sua esposa, com seus filhos, ou quem seja que for a pessoa que você tem do lado. E no trabalho, meu, tiro, porrada e bomba. Tem que se jogar e buscar isso aqui que a gente está fazendo. Trocar ideia, assim, essa experiência... Compartilhar, né? Compartilhar. Essas experiências. Eu aprendi algo também, né, nessa jornada aí, que me ajudou muito a lidar com esse tipo de oscilação e todas essas... A gente brincava sempre, né? Que, cara, é uma montanha-russa essa vida de quem trabalha com negócios, né? Principalmente nesse mercado de terrenos e tal. Porque, cara, são altos e baixos. A gente tem ciclos longos, ciclos curtos, expectativa e frustração e tal. E eu aprendi a lidar com as minhas emoções também agindo e buscando desafios fora do trabalho. Isso me ajudou muito. Então, assim, provas, por exemplo, de resistência, né? Física mesmo. Porque a gente tem o físico, tem o almático, tem o espiritual, mas essas esferas todas elas estão conectadas, né, cara? Então, trabalhar o físico, por exemplo, me ajudou, a resistência física me ajudou muito a ganhar resiliência também emocional. Eu pude perceber isso em fases da minha vida, sabe? Por exemplo, recentemente, no ano passado, por exemplo, eu fui
Eu fiz a prova do Ironman. Nossa. Né? Não sei se a gente conversou sobre isso. Acho que não tive a oportunidade de contar. Mas entrei no triatlo no decorrer do ano, fui avançando e tal, e tive a oportunidade de fazer essa prova que até hoje foi, foi a prova de maior resistência, né? De tempo e de intensidade mesmo física e tal. E, cara, não tem como desvincular as coisas. Não é só treino e força física para você fazer um negócio desse. Durante a preparação, eu percebia que tinham questões emocionais minhas que começavam a aflorar, sabe? E aí você tem que olhar para aquele negócio e trabalhar aquilo numa atividade que você acha que é um esporte ou é um lazer, seja lá o que for. Mas no final você está se lapidando, você está ajustando ali alguns ponteiros dentro de você e que vão refletir, cara, na tua atividade, no teu trabalho. Sim. Então isso me ajudou nos negócios também, eu pude perceber isso. Então, o esporte é um retrato da vida. Sem dúvida, cara, sem dúvida. As experiências que eu tive com o esporte de prova, de resistência, de força, tudo isso foi me ajudando. As artes marciais. Cara, você vai juntando ali habilidades e o físico, esse tipo de situação, ele extrapola, né? Ela extrapola a exigência física, porque chega em determinados momentos que, cara, é a emoção que tá pegando ali. Seu esgotamento. Tá no limite. E você tem que gerenciar aquilo. Sim. Né? A expectativa de, vai fazer uma maratona. Cara, se você começar a correr os primeiros quilômetros ali pensando e com aquele negócio martelando na tua cabeça, não, são 42, eu tô no primeiro, eu tô no segundo. Cara, é que nem terreno. Você começar a trabalhar já pensando no ciclo longo, quando que eu vou receber? Aquilo já te gera um desequilíbrio emocional, mental, que vai te atrapalhar, cara. Sim. Vai atrapalhar a performance, sem dúvida nenhuma. Então isso acontece no físico. Você começar a correr uma maratona e no quilômetro 5, você já está preocupado, porque faltam 37 quilômetros. Cara, você vai cair. Sim. Com certeza você vai cair antes. É mirar alto e comer. Como é que fala? Como é que come um elefante, né? É um pedaço de cada vez. De cada vez, então, cara. É mirar alto e um pedaço de cada vez. É você dar o próximo passo, aquela coisa de ter uma visão progressiva ali só do próximo passo. E é a mesma coisa nas negociações, né? Sim, mas é uma jornada dura, mas que vale muito a pena, né? E isso se aplica, eu acho que o que a gente falou aqui se aplica não só na nossa área de negociação, que é uma área que testa muito. É uma área que ela é atípica nesse sentido, porque ela é um ciclo muito longo. Aliás, são maratonas. Você citou um esporte que negociação imobiliária geralmente é uma maratona. São poucas corridas de 100 metros que você tem. Exatamente. Quando a corrida de 100 metros é um acidente. E para fazer prova longa, cara, você precisa olhar 360. Todas as áreas da sua vida vão ser exigidas ali. E assim, acho que vale muito a pena, mas é aquela história, né? Eu também não sou aquele cara que pula na piscina gelada e fala pros amigos, não, entra aí que tá quentinho. Você tem que jogar real, você tem que... Real, sim. E tem pessoas que vão querer, e pessoas que vão ter perfil e pessoas que não vão ter. É isso. Você falou aí do seu pai, né? O cara que para você é referência sobre negociação, o cara que uma experiência absurda aí com negócios, com terrenos. O que você mais aprendeu com ele, assim, nesse tema? Nesse sentido de que você pôde aplicar, que você pôde testar na prática? Assim, a maior... Meu pai era um excelente advogado. Eu falo porque meu pai se aposentou por volta de 2017. Então já faz alguns anos aí que ele tá só desfrutando agora com a minha mãe e tal. Graças a Deus os dois estão bem, são vivos. Mas ele era um excelente advogado. Mas essa não era a maior qualidade dele. A maior qualidade dele era que ele era o melhor vendedor que eu já tive a oportunidade de ter contato. Sou suspeito, óbvio, mas não deixa de ser verdade. Então, e aí, olhando para ele e por que ele era um vendedor tão bom,
ele não era tanto pelas técnicas de venda que ele tinha, que naturalmente ele tinha, mas era principalmente pela confiança que ele passava. Meu pai, ele assumiu o risco do que ele estava falando. É esse que é o ponto. Ele assumiu o risco. Ele assinava o cheque se precisasse. E então ele transmitia e transparecia uma confiança tão grande que a venda era a pessoa, antes de comprar o que ele tinha para vender, já estava abraçando e já tinha virado amigo dele. No final, o produto nem era olha que coisa, né, cara? Você tá dando uma aula sobre venda, essa questão da confiança. A confiança. E aí você fala, aprendeu? Aprendi, mas igual não dá. Igual ele não... Nesse aspecto não dá. Pode ser, eventualmente, que eu tenha... Né? Deus faz cada um de um jeito, por mais parecido que eu sou filho dele, então devo ter algumas características dele, mas talvez eu tenha algumas qualidades que eventualmente não são tão agudas nele, não sei, mas a questão essa característica que ficou mais marcado. Isso é uma qualidade que eu não tenho nem a pretensão de ser igual, porque ele realmente é um ponto fora da curva nesse aspecto e tem muito a ver com a personalidade dele. E esse é o ponto. Aquilo que é a melhor arma que ele tem no trabalho dele é uma coisa que foi inata para ele. Né? E aí ele foi lá e virou advogado e é muito interessante, né? Aliás, dá tempo de falar. Claro. Mas a história dele é uma história muito interessante. Eu gosto de contar para dar honra a ele também, porque é uma história que ele já contou umas 385 vezes para mim. Mas ele é um cara que, assim, ele era filho de militar, imigrantes italianos, né? A herança genética era imigrantes italianos. Mas filho de militar do Rio Grande do Sul. O pai dele lutou a Revolução de 32 contra São Paulo e depois mudou para São Paulo. Um militar que lutou a Revolução tinha suas consequências no corpo e na pele, né, e na alma, né? Sim. E naquela época era o seguinte: o pai dele chegou para ele e falou: amigão, você vai fazer direito. Eu tô te avisando que você vai ser advogado. E ele não era o filho pródigo, ele era aquele filho que trabalhou com o pai dele, aquele que agradou o pai, que falou: não, eu vou ser. E foi lá Só que antes disso, meu pai ele tinha se tornado um grande vendedor. Meu pai, ele com 18 anos, o pai dele morreu antes dos 60, e sobrou ele para cuidar da família toda. Tinha outros 3 irmãos, dois que queriam fazer medicina, e a mãe que né, que era dona de casa e tal. E ele se viu obrigado a sair para trabalhar, e ele foi arrumar um trabalho, ele arrumou um emprego num frigorífico para vender carne. Vendedor de carne. Uau. Ele fala que ele era açougueiro de terno e gravata. Ele fala: não, eu era açougueiro de terno e gravata. Por quê? Porque ele pegou e olhou e falou: pô, ele viu os pares dele indo na padaria vender carne, indo no restaurante da esquina e tudo mais. Ele olhou e eu acho que isso foi natural também. Ele pegou e falou: cara, eu não vou competir com esses caras aonde eles estão fazendo. Esses caras têm 30, 40 anos de açougue. De açougue não, de frigorífico, né? Mas que vendia nos açougues. Aí o que ele fez? Ele pegou um terno e gravata emprestado, pegou uma pastinha que ele tinha sido estagiário do Mauro Ramos de Oliveira, que foi zagueiro. Eu não lembro de que taça que ele levantou. Ele era estagiário do Mauro Ramos de Oliveira. E ele, acho que por uma influência, ele botou um terninho, pegou um terno emprestado, botou uma pastinha e começou, em vez de ir nas padarias, ir nesse varejo, ele foi no Itaú, ele foi nos bancos, foi nos hospitais. E quando ele conseguiu penetrar esses lugares, assim, ele quebrou a banca. Então, assim, ele com 18 anos, com 6 meses de venda, você pegava o cara que mais vendia há 40 anos, vendia, sei lá, 10 toneladas de carne por dia, por mês. Meu pai começou a vender 100 toneladas de carne por dia. Que isso? E aí, assim, começou. Ele entendeu, né? Jogou outro jogo. E aí começou, e depois de alguns anos, o dono do frigorífico falou: não, mas você tá ganhando muito, você não vai poder receber tanta comissão que nem ele, os caras estão reclamando. Aí ele falou: então tá bom. Aí ele ia pro interior e comprava o gado, comprava a carne na origem e fechava
fechava o fornecimento Voltou, do né? frigorífico. Cara, Então ele começava, ele tinha que contratar um outro frigorífico Sim, para matar sim, sim. os animais, para mandar direto para os clientes, porque para poder não ser bypassado na comissão. Então assim, ele era um gênio de vendas. E aí nesse contexto que o pai dele falou: você para o que você está fazendo. Isso foi com isso foi antes, né? Quer dizer, e aí nesse contexto ele fez faculdade de Direito, né? Pagou a faculdade, fez PUC. Conheceu minha mãe no Citibank. Minha mãe era office girl do Citi, trabalhou 30 anos no Citi, se aposentou como VP do Private do Citi. nossa. E lá ele falou que eu fui pro banco para conhecer tua mãe. Trabalhou antes de entrar no frigorífico lá. Não, foi depois depois que ele entrou na faculdade de Direito, acho que largou a carne, teve uma temporada no banco lá, e aí saiu, e aí montou o escritório. Foi pro direito. E aí se formou, montou o escritório, e aí olhou e falou, cara, encontrou nos imóveis estressados a forma de ele continuar exercendo o que ele sabia fazer melhor, que era vender. Então ele passou a usar o direito para isso. E aí a história, aí você pega... Sim, aí daí veio... Aí veio tudo que a gente falou, foi por aí. Que show, cara, que show. Então, confiança. Essa é o... Transmitir confiança. Isso foi o que mais marcou aí pra você. E, cara, isso faz toda a diferença nos negócios, né? Muito. Porque a gente tá lidando sempre com alguém do outro lado. Né, cara? E se você não transmite confiança, que negócio que vai acontecer? Exatamente, cara. Como é que você vai conectar, né, com a pessoa, né, cara? Exatamente. Show. É isso aí, muito bom. Tivemos várias lições aqui hoje, hein? Muitas histórias e aprendizados. Eu já vi que a gente tem conexões até que vão além dos negócios, cara. Esse é meu primeiro podcast. Além dos negócios. Você deu aula aqui hoje, viu? Pô, isso aqui pra mim, só de ver o microfone eu já fiquei nervoso. Nada. Você ficou nervoso mesmo? Você tá de sacanagem? Não ficou, né? Eu fiquei nervoso vindo. Eu falei, eu não sabia o que eu ia encontrar, né, cara? Você chegou aqui e já tá tranquilaço. Não, falamos de valores, falamos de princípios de confiança, falamos de princípios bíblicos, inclusive, né? Aplicados aqui aos negócios, né? Sabedoria. Cara, muita coisa de valor. Acompanhe esse episódio aqui e é bem provável que eu te chame para voltar. Cara, se você topar esse convite, porque agora você já tá ambientado aí com os microfones. Cara, mas tem muita coisa pra gente compartilhar, né, cara? Você é uma pessoa que Deus colocou daí. A gente se cruzou pra onde você foi, eu fui junto, né, cara? Sim. Foi Tenda, né? Tenda, Bitran, depois a Nortes, Vibra. A Nortes, Vibra. Cara, a gente tá unido, nós somos amigos de profissão há muitos anos, cara. É isso, e agora pros negócios. Sempre que você precisar, nessa fase tua, jornada para negócios aqui, lembra de mim, tá? Sem dúvida. Você também, igualmente, né? Obrigado, viu? Obrigado, cara. Oração, Valeu. Tamo junto.